Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Aníbal Azevedo e agora então a gente vai dar continuidade ao nosso projeto Construído Mapa Verso. Estamos na semana 4, aula 1, e agora o que a gente vai fazer, na verdade, é dar continuidade ao nosso trabalho que a gente iniciou na semana 3, que é basicamente construir programas em Python para construir um mapa verso. E agora, essa aula especificamente, eu vou mostrar para vocês, pessoal, como é que você pode facilmente, com apenas alguns comandos, fazer um mapa usando Python, a linguagem de programação Python. E para isso a gente vai usar aquele maravilhoso ambiente do Google Colab, que é um ambiente livre, gratuito lá da... Se você tem um Gmail, você pode criar um Google Docs, certo? E esse Google Docs que você vai criar vai ser capaz de colocar comandos Python e você vai poder, enfim, fazer várias coisas interessantes, como eu vou mostrar nessa aula. Se você não sabe o que é Google Colab, Python, vai aparecer um card aqui em cima para a primeira aula, onde eu discuto isso. Aliás, eu estou com uma camiseta aqui do Python, né? Que a gente vai programar. Não é só conversa essa aula, é a prática também. E recomendo que, ao longo do que eu for falando, você vai seguindo, vai tentando fazer, enfim, vai tentando fazer o código e na descrição do vídeo vão ter todos os materiais associados a essa aula, né? Enfim, e a aulas anteriores, semanas anteriores, playlist, link do site com todos os materiais, livros gratuitos, não precisa fazer cadastro nem nada. Então, não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Se você gostou, compartilha, se inscreva no canal para ter sempre acesso às notificações, novidades, enfim. Vamos lá, pessoal. Feitas aí nosso primeiro preâmbulo, né? Nossa introdução a essa semana, vamos começar então nossa primeira aula. E aqui eu já estou preparado com o ambiente do Google Colab, como eu falei, se você não sabe criar, vai lá no card que eu indiquei, dá uma olhadinha, não é complicado. Só vou mostrar rapidinho aqui, né? Que se você for no Google e digitar Google Colab, com B de banho, né? De banheira, e clicar no primeiro link, eu já estou logado na minha conta Gmail, no meu Google Drive, e aí quando eu clicar aqui, automaticamente vai aparecer uma telinha onde ele vai falar assim, olha, você deseja criar um novo documento no Google Drive que é capaz aí, digamos assim, olha lá, é aqui, aí você vem no novo notebook, né? E automaticamente você vai ser levado para essa tela. Aqui apareceria sem título, né? Só que eu já renomeei. Por quê? Porque ao longo das aulas eu vou fazendo tarefas, eu vou fazendo ações e eu vou documentando. Então, progressivamente, até a última aula, a gente vai preencher isso aqui, tá? Então, eu posso alternar células de código com células de texto. E isso é importante criando mapas, né? Por quê? Porque aí você vai documentando, você vai tendo tudo passo a passo. E aqui eu estou usando uma anotação para virar título e subtítulo, né? A primeira cerquinha gera um título como se fosse de um capítulo de livro, duas cerquinhas geram um subtítulo como se fosse uma seção desse capítulo de livro, tá? Então aqui no caso, pessoal, o que, que eu vou fazer aqui? Meu primeiro mapa. Então aqui é 1.1, na verdade, ponto. Ponto. Meu primeiro mapa. Certo? Então aqui a gente vai ter esse capítulo de livro, esse primeiro capítulo de livro, que a gente está criando os mapas, né? E essa célula aqui vai ficar embaixo. Então eu venho aqui, selecionei a célula, apareceu esse menu suspenso, certo? Esse menu suspenso eu ponho uma setinha para baixo, e aqui, ó, aí ficou organizado, ficou bonitinho, tá? Então para a gente poder construir o nosso mapa, pessoal, o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa primeiro usar o módulo Folium, tá? Então esse módulo Folium, ele vai ter comandos que vão permitir a gente fazer mapas. Então, como é que a gente pode fazer isso? Eu venho aqui, ó, vou criar uma variável que vai receber o resultado do comando do módulo Folium, o comando map. Esse comando map tem vários parâmetros. O principal deles aqui, que a gente vai começar a usar usando, criando um mapa usando ele, é uma lista. E essa lista, o primeiro informação, o primeiro valor numérico corresponde a um valor que é a latitude, tá? E depois o segundo valor numérico, pessoal, vai ser a longitude, tá? Então, esse segundo valor que vem aqui separado por vírgulas, ou seja, uma lista, né, de valores, que é latitude e longitude, é um par de valores ali, para eu poder localizar um ponto, digamos assim, num mapa, né? E aí, aqui também, um segundo importante parâmetro também, pessoal, que a gente vai precisar, é o zoom start, tá? Esse parâmetro zoom start determina
o nível de zoom, depois a gente pode modificar para ver o que acontece. Então eu vou botar para imprimir M, o conteúdo de M, que na verdade é o nosso mapa, certo? Então eu vou rodar agora, vocês veem que é só clicar no botãozinho do play aqui. Por isso que a gente usa bastante esse ambiente, porque é um ambiente bem amigável e você pode ir testando muita coisa aqui, muito código, né? Fica bem legal. Então, como vocês veem aqui, pessoal, ele nos forneceu um mapa, tá? Com esse estilo aqui. E aparentemente parece uma coisa assim estática, que você não pode interagir. Mas se você vier aqui no mais e no menos, você pode redefinir o nível de zoom, tá? E vocês aí começam a ver que o nível de interatividade, pessoal, é equivalente ao de um Google Maps. Mas isso aqui, na verdade, não é o Google Maps, tá? Na verdade, isso aqui é um outro estilo de mapa, certo? Que é livre, gratuito. O Google Maps não é livre, gratuito. Quer dizer, se você quiser fazer certos tipos de ações, você vai eventualmente se deparar com ter que pagar, enfim, tem uma série de restrições ali. E vocês estão vendo, ó. Então vocês têm um mapa ali, esse mapa é frequentemente atualizado, várias grandes empresas atualizam, né? Esse mapa, que não é do Google Maps, é um outro mapa, é uma alternativo, é o OpenStreetMap, certo? E ó, tem linha de trem, tem sinais, tem muita coisa legal, bacana dentro do mapa, que a gente poderia brincar, interagir, mas a gente vai querer inserir coisas nesse mapa. É como se tivesse uma segunda camada e a gente vai querer colocar coisas que já estão acima ou em cima desse mapa, vamos falar assim, tá? Uma outra coisa que eu acho que é legal, pessoal, importante, é a gente entender que, na verdade, quando a gente fala de mapa, a gente tem um outro parâmetro que pode ser interessante para a gente. Então, a gente já fez o nosso primeiro mapa, muito bem. Mas aí, o que que você poderia falar assim? Ah, não, mas espera aí. Eu acho que seria legal eu alterar o tipo de mapa. Então, vamos fazer o seguinte: a gente vai pegar esse código aqui, tá? E agora a gente vai botar mais um texto. Lembre-se, a gente está fazendo testes e a gente está documentando esses testes, né? Mudando, é, alterando. Deixa eu botar mais para cima. Espera aí, tem esse problema às vezes. Então, alterando o tipo de mapa. Então, como assim alterar o tipo de mapa, né? A gente pode, pessoal, eventualmente, aqui tem um terceiro parâmetro, ou usar um terceiro parâmetro, que vai nos definir um estilo um pouco diferente, né? Então, aí você vai botar, deixa eu botar aqui mais para cima, assim ficou melhor, legal. A gente vai botar tiles, e agora a gente pode usar Stamen Tuner. Por quê? Porque aquele outro mapa, eventualmente, pessoal, tem muita informação. E quando você for colocar mais informação em cima dele, vai ficar bem poluído, na verdade, né? Então, esse mapa aqui já é mais interessante. Se você fosse inserir cores ali, claro, você ainda tem várias informações interessantes aqui, certo, pessoal? Mas aqui você já repara que você não tem tanto detalhamento das ruas, né? Aqui você só tem, enfim, tem outras informações, mas é um mapa com menos detalhes do que esse primeiro mapa que a gente fez aqui, tá? Muito bem. E aí vem a pergunta, bom, ok, a gente já sabe mudar o estilo de mapa, será que dá para fazer mais alguma outra coisa interessante, né? Eu tinha falado no nível de zoom ali, enfim. Então, quando você fala de nível de zoom, você tem um nível de zoom inicial, né? Mas é ok. Que estilo de mapa, antes disso, que estilo de mapa que a gente estava trabalhando aqui? Esse aqui é o Stamen Toner, né? Será que tem outro estilo, além desse Stamen Toner, né? Será que eu poderia ter usado, sei lá, um outro estilo? Que outro estilo seria possível? A gente pode testar aqui, ó. Quer ver, ó? Eu posso vir aqui, vou fazer mais um código. Vamos colocar aqui, ó. Então, qual que é a ideia aqui, pessoal? É esse Stamen Terrain, tá? Então vamos testar esse outro estilo para ver o que que vai acontecer, como é que vai ficar o nosso mapa. Opa, peraí, que eu tô dando zoom nesse mapa. Tem que tomar cuidado só na hora de dar zoom. Peraí, volta. Então, esse outro estilo de mapa, pessoal, ele já tem, não é preto e branco, mas ele também já tem um pouco menos de informação do que no primeiro, né? E você vê que ele tem enfim, ele põe um verdinho, ele põe algumas cores, né? Ele já tem ele tem um outro tipo de informação que a gente está utilizando ali para fazer um mapa, tá? Agora, vem cá, você falou que vai inserir coisas no mapa. É verdade. Então, por isso que a gente estava vendo os estilos de mapa, porque de repente, se você vai alterar ou vai colocar informações no mapa, um estilo muito poluído
não fica tão legal. Então aí fica a seu critério, você ver, descobrir também o que tem em cada estilo, quais são as diferenças, né? Enfim. Então, eu agora vou tratar agora de como inserir marcas, né? O que a gente chama de marcas no mapa, certo? Então, o que é importante? Primeira coisa importante, pessoal, é a gente saber que assim como a gente tinha ali é, no parâmetro location, né? Aqui, ó, esse parâmetro location tinham dois valores, latitude e longitude. Na hora que eu for inserir uma marca, eu tenho que definir isso também, essa informação também, tá? Eu vou fazer isso agora, então deixa eu colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui aquele Stem Toner, tá? Eu acho que o Stem Toner poderia ser o terreno também, mas enfim. O toner eu acho que fica mais interessante quando a gente insere alguma coisa que tenha cor, né? Fica mais fácil de destacar essa informação. Enfim, o que eu vou fazer agora, pessoal, eu criei um mapa e está na variável m, certo? Então o que eu preciso fazer? Se eu for criar uma marca, eu vou colocar assim, Folium Marker, tá? Vou colocar Location. E eu poderia perfeitamente, pessoal, por total falta de criatividade, ou até para ver o que acontece, usar exatamente esse parâmetro Location que já está dado aqui. Então vamos pegar ele. Lembrando que na descrição do vídeo tem todos os códigos, tá, pessoal? Mas o importante é você saber o que você está fazendo, não adianta só copiar e colar código. É uma sugestão para você não se perder na digitação. Mas, por outro lado, seria interessante você também acompanhar passo a passo, tentar fazer e entender detalhadamente o que está acontecendo. Bom, o que significa esse segundo parâmetro que eu estou ensinando aqui, pessoal? É um pop-up. Significa que quando você clicar, vai aparecer uma caixinha, né, em cima da marca, e dentro dessa caixinha vai ter um texto, tá? E aqui, pessoal, por último, eu tenho o icon. O que é esse icon? Basicamente, o icon fala pra gente o tipo de ícone que irá representar essa marca, o que essa marca vai utilizar para aparecer no mapa, né? Então vai aparecer um ícone no mapa que vai ser um ícone com cor vermelha, color red. E agora você pode definir com esse parâmetro icon. Aí você pode definir vários tipos de parâmetros, tá? Depois, enfim, na descrição do vídeo eu faço essa discussão um pouquinho mais detalhada. Então eu vou botar InfoSign só para a gente ver. E para você efetivamente inserir isso dentro do mapa, pessoal, você tem que vir aqui e colocar, deixa eu botar aqui, ó, add to M. Pronto. E aí com isso agora, pessoal, a gente tem. Pronto, ó. Olha só que bacana. Então, em princípio, parece que não mudou nada, né? A gente vai ver realmente se mudou ou não. Espera só um pouquinho aqui, ok. Olha só, então temos aqui a marca, né? Você vê que tem um i dentro, né? Um i pintado. Então é o InfoSign, é o tipo de sinal de informação. E se você clica em cima, você viu que o pop-up, ou seja, a janelinha que abre, a janelinha de informação, tem um texto ali, ó, City of London, né? A cidade de Londres, certo? Então isso aqui é legal, porque você poderia inserir vários tipos digamos assim, de marcas, né? De bolinhas que você clica e pode interagir. E aqui, pessoal, só para a gente ter uma ideia, vou ver se eu deixo na descrição do vídeo, mas tem esse Fonta Wisdom, fontawesome.com icons gallery. Por que eu estou indicando esse endereço, pessoal? Porque aqui são os tipos de fonte que você pode ter, tipos de desenho que você pode utilizar para você usar como ícones dentro do mapa. Então você tem o Bridge Suspension, tem o Kitchen Set, Cards Blank, Hexagon Image Computer, enfim, tem muita informação, tudo livre, gratuito. Esses ícones, né? New Icons in Font Awesome. Então aqui você tem aí diversos tipos de ícones, tá? Tem vários ícones livres, gratuitos, que você pode utilizar dentro do seu mapa. Bem legal isso aqui, tá, pessoal? Dá pra, enfim, dá para fazer muita coisa criativa, interessante usando esse tipo de coisa, tá? Ok, então eu gostaria de fazer um teste, pessoal. Vamos fazer um teste aqui, ó. Talvez aí, vamos pensar assim, deixa eu ver aqui, o que a gente poderia fazer, né?
usar um outro ícone, né? Então, vou botar aqui o título da nossa, trocando de ícone da marca, tá? Então, qual que é a ideia aqui? A gente vai aproveitar esse código que a gente já fez, né? Não vamos ficar refazendo. A gente já teve um pequeno trabalhinho ali, né? Mas a ideia agora aqui, pessoal, é explicar esse código para você, para que na hora que você for utilizar, você sabe o que está acontecendo. Então, veja que eu falei para você, pessoal, que tem esse sitezinho bacana aqui, né? Font Awesome. E esse Font Awesome, a gente poderia ter usado outro tipo de ícone. Deixa eu pensar aqui um outro tipo de ícone, pessoal, para a gente. Bom, enfim, a gente pode mudar a cor também. Vamos mudar a cor. Vamos botar Light Red, tá? Aí a gente pode usar Home, o ícone Home. E além desse ícone Home, a gente tem um outro parâmetro que é o Prefix. Você vê que aparece todo aqui, né? Icon, lá, 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 lá. Prefix, certo? Então aqui eu poderia ter usado o prefixo, né? E aí, deixa eu pensar só um pouquinho aqui. Ok. Tá. Vamos usar o FA, tá? Muito bem. Então vamos fazer o seguinte agora. Vamos rodar e vamos ver o resultado disso. Certo? Eu quero incentivar vocês a descobrir. E aí, olha só que legal, pessoal. Então aqui a gente trocou, tá vendo? A cor de fundo foi trocada. Font. Então aqui vejam que a gente não mudou o texto, né? De dentro não mudou nada, só mudou a parte do ícone mesmo, tá, pessoal? Bom, enfim. Então com isso, pessoal, vocês estão vendo como é que a gente pode inserir marcas, né? E aí você pode falar, tá bom, mas eu não gostaria de ser uma marca desse jeito. Eu queria algo geométrico, né? Eu não queria algo tão, vamos falar assim, complexo. Eu queria algo mais simples. Então eu poderia colocar marcas geométricas. Vamos colocar aqui, ó. Deixa eu só. Tá. Então vamos colocar um texto novo. Então vamos colocar aqui inserindo marcas geométricas. Ok? Vamos botar o código. Bom, veja o seguinte, pessoal. Aqui são. Então, aqui no caso, pessoal, a primeira coisa interessante das marcas geométricas é que eu poderia usar a marca Circle Maker. Marcas com estilo de círculo, né? E aí, uma marca de círculo, eu tenho que definir o raio, radius, em inglês, tá? O pop-up eu vou manter. Eu vou ter agora, pessoal, veja o seguinte, aqui eu tinha que definir dentro do icon, né, uma série de parâmetros, agora não tem esse icon. Eu vou botar color blue, certo? E eu vou botar se esse círculo está preenchido ou não. Então, se eu quiser que ele esteja preenchido, vai ser true. E o que eu posso colocar também, pessoal, eu fiz bobagem aqui, não é ponto e vírgula não, tá, pessoal? Cuidado, é tudo vírgula. E agora o fill color, então veja o seguinte, uma coisa é a cor da borda, vou falar assim. Outra coisa é a cor que eu vou usar para preenchimento dentro desse círculo, certo? Então vamos fazer agora isso. Pronto. Ó. Ele deu um errinho aqui, deixa eu ver. Ele está dando que tinha um erro add to M. Ah, aqui eu botei um parênteses a mais. Não tem, é verdade. Pronto. Agora rodou certinho, ó, tá vendo? Então ele fez a borda azul e dentro tá um azul mais clarinho. E se você clicar nesse aqui, ó, tá vendo? Se você clica em cima dessa Circle Maker, né, essa marca geométrica de círculo, ele tem ali o pop-up com um texto dentro, tá? Legal. E aí você pode se perguntar, será que eu posso fazer mais alguma coisa? Pode. Imagina aí que você poderia ter várias marcas e você gostaria de fazer uma conexão, né? Então você poderia fazer uma linha e mais do que isso, essa linha poderia estar animada, ter uma animaçãozinha em cima dela, tá? Então para isso, pessoal, eu vou fazer aqui um novo texto, né? Vou colocar aqui, ó, criando pontos de conexão. Linhas, na verdade, né, pessoal? Que vão conectar pontos, tá? Então o que que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou pegar uma coisa pronta, um código pronto,
e vou explicar passo a passo para vocês, tá? Que aí vai ficar mais fácil, não fica tão chato o vídeo. Bom, primeira coisa importante, dentro do Folion, pessoal, eu tenho a possibilidade de usar o que eu chamo de plugins, certo? Então, os plugins, pessoal, podem ser o que exatamente? Podem ser, por exemplo, comandos como esse AntPath, caminho de formiga, a tradução, né? Bem literal. Então, o que eu fiz aqui, pessoal? Eu criei uma função aqui, def, é como se eu estivesse criando um comando, tá? Esse comando novo, ele faz uma série de outros comandos quando eu digitar test AntPath, ok? E aí, como é que ele funciona? Primeiro, ele cria um mapa, né, nessa localidade, né, com o zoom centralizado nessa georreferência aqui, nessa latitude e longitude, com esse nível de zoom. É o nível 3, a gente estava usando o nível 10, então é um nível menor de zoom, tá? Então ele está mais para cima. E aí o que acontece? Eu passei para ele uma lista de listas. Isso aqui é a primeira lista, isso aqui é a segunda lista. Uma lista de coordenadas, né? Uma lista de listas de coordenadas. Tá? Então isso aqui é a primeira coordenada, é o primeiro ponto, e esse aqui é o segundo ponto. Beleza. Qual que é a questão aqui, então, pessoal? Ele vai criar o AnthPath, é na verdade uma linha entre dois pontos, só que é uma linha que é uma animação. E quais são os parâmetros desse AnthPath, né? É locations, então eu vou passar os dois pontos que vão conectar a minha linha. Eu vou dizer qual é a cor dessa linha. Eu vou dizer que se eu clicar em cima da linha vai aparecer esse texto, tipo 12 toneladas, por exemplo. Isso aqui, na verdade, é a espessura da linha. Isso aqui é a opacidade, é o nível de quão forte está a cor, né? Meio, não é nem totalmente. é, Enfim, se fosse igual a 1, não teria transparência nenhuma. Transparência zero, ela não aparece. Meio, ele está no meio do caminho, não é nem totalmente sólido como 1, nem totalmente transparente a ponto de ninguém ver como zero, tá? Então, esse AntPath aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar ele ao meu mapa M que eu criei aqui, tá? E vou mandar exibir o mapa através do comando display. Tudo isso, pessoal, é um comandinho que eu criei. Então, ao invés de escrever basicamente tudo isso aqui, né? Eu poderia ter escrito direto sem a função, bastaria tirar isso aqui e escrever tal como está aqui. Mas eu quis criar num formato de função porque isso vai ser útil para a gente, toda vez que quiser criar um mapa que tenha esse tipo de característica, basta eu colocar test and path. Veja que isso aqui eu tenho um deslocamento, né? Vocês estão vendo que o texto está assim, e eu fiz um deslocamento aqui. Vocês estão vendo que tem um espacinho? Isso não é à toa, por quê? É para indicar que todos esses comandos do display até o M aqui, eles pertencem a esse novo comando test and path, tá? Então toda vez que eu digitar aqui, ó, tá vendo que não tem espaço? Então isso aqui é como se fosse o fluxo do meu programa. Primeiro definir a função, definir quais são os comandos que compõem essa função e depois eu usei a função através do nome da função. Eu chamo todos esses comandos que estão dentro ou que pertencem a essa função. E agora eu vou executar, tá? E olha lá. Olha que bacana, pessoal. Ele fez um fluxo, né? Na verdade, eu fiz uma linha, mas uma linha animada que é interessante para quê? Para indicar um fluxo entre dois pontos. Isso aqui é extremamente interessante e útil para indicar direção, fluxo, enfim. Fica bem legal, fica bem bacana. É claro que depende aí do contexto, depende da situação, mas enfim, é um recurso que existe que você pode criar, você pode usar que pelo menos no segundo caso de estudo que a gente vai ter ao longo desse curso, a gente vai utilizar isso aqui, tá bom? Então por isso que a gente está mencionando e a gente vai voltar e vai ver em mais detalhes como usar. É isso, pessoal. Obrigado aí pela atenção. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E aguardo vocês na próxima aula, onde a gente vai ver mais comandos aí para criar mapas, mapas interativos, enfim. A gente vai melhorar isso que a gente acabou de aprender sobre mapas. Vai ter mais coisas interessantes também, tá? É isso. Obrigadão então, pessoal. Espero vocês na próxima aula. Um abraço e até lá. Tchau.